Olá, povo de Deus! Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Quando um povo clama a Deus, Ele vem em resposta. Então, que nós tenhamos essa confiança, coloquemos diante do Senhor os nossos clamores, diante do Senhor nesse dia de hoje. Colocar aqui um barulhinho para nós e que Deus possa receber nesse dia os teus clamores, os meus clamores, né? Nesse dia do Padre. Quem quiser dar um presente pro Padre, estou recebendo, tá? A camisa aqui tá apertada demais, tem que comprar camisa nova, então se quiser dar uma camisa aí, é só fazer um pix que eu até a loja lá para encomendar, tá bom? Gente, olha para você ver que leitura linda que você vai acompanhar hoje. Tá em 2 Reis, capítulo 19. Você pode ler também o capítulo 18 para você compreender melhor. Na verdade, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Israel e Judá, eles povo de Deus, mas estão separados, e nós temos nesse contexto a Assíria, que torna-se a grande potência do momento, e a Assíria vem devastando tudo. Então tudo que está pela frente, a Assíria vem conquistando todos os reinos. E aí ela chega até a Samaria, ela conquista Samaria, ela conquista Israel, e aí resta um pequeno povo, que é o povo de Judá. Mas o povo de Judá, eles estão clamando a Deus. Então, eles clamam a Deus, eles seriam facilmente vencidos pelo exército assírio, mas eles clamam a Deus e Deus vem em resposta. Olha para você ver o que acontece. Ouvindo todos os insultos, né, o rei Ezequias, ouvindo isso, o rei Ezequias rasgou as vestes, cobriu-se de um saco e foi ao templo do Senhor. Mandou o prefeito do palácio, Eliacim, o escriba Sobna e os deões dos sacerdotes, revestidos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós, para dizer-lhe: Eis o que diz Ezequias: hoje é um dia de angústia, de castigo e de opróbrio. Os filhos estão a ponto de nascer e não há força para dá-los à luz. Deixa eu pegar meu óculos. O Senhor teu Deus talvez tenha ouvido as palavras do copeiro Mor, enviado pelo rei da Assíria, seu soberano, para insultar o Deus vivo, e talvez o castigue pelas palavras que ele ouviu. Roga, pois, por esse resto que ainda subsiste. Os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, e este lhes respondeu: Eis o que diz o Senhor: não te assustes com as palavras que ouviste, e com os ultrajes que proferiram contra mim os servos do rei da Assíria. Vou enviar ao rei um espírito que, ao receber uma certa notícia, o fará voltar à sua terra, onde o farei perecer pela espada. O copeiro Mor, sabendo que o rei da Assíria tinha deixado Laquis, voltou para junto do seu soberano e o encontrou sitiando Libna. O rei ouviu dizer de Taraca, rei da Etiópia: ele acaba de sair para combater contra ti. Senaqueribe mandou novamente mensageiros a Ezequias para dizer-lhe: isto direis a Ezequias, rei de Judá: não te deixes enganar pelo Deus no qual puseste a tua confiança, pensando que Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Ouviste contar como os reis da Assíria trataram todos os países e como os devastaram. Só tu, pois, haverias de escapar? As nações que meus antepassados aniquilaram, Gozã, Arã, Rezef e os filhos de Edém, que estavam em Telazar, foram porventura libertados pelos seus deuses? Onde estão o rei de Emate, o rei de Arfade, os reis de Sefarvaim, de Ana
e de Ava? E aí, Ezequias ora a Deus. Ezequias tomou a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Depois subiu ao templo e abriu-a diante do Senhor, rogando-lhe: Senhor Deus de Israel, que estais sentado sobre querubins, só vós sois o Deus de todos os reinos da terra. Vós fizestes o céu e a terra. Inclinai, Senhor, os vossos ouvidos e ouvi. Abri, Senhor, os vossos olhos e vede. Ouvi a mensagem de Senaqueribe, que mandou blasfemar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram as nações e devastaram seus territórios, atirando ao fogo os seus deuses. Mas isso porque não eram deuses, e sim objetos feitos pelas mãos do homem, objetos de madeira e de pedra, por isso foram destruídos. Mas vós, Senhor nosso Deus, salvai-nos agora das mãos de Senaqueribe, a fim de que todos os povos da terra saibam que vós, o Senhor, sois o único Deus. E aí, Deus fala a Ezequias através do profeta. Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Ouvi a oração que me fizeste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis o oráculo do Senhor contra ele. A virgem filha de Sião despreza-te e zomba de ti. A quem insultaste e ultrajaste, contra quem elevaste a voz e olhaste por cima dos ombros, contra o Santo de Israel. Por meio de teus mensageiros insultaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros subirei ao cimo dos montes, aos cumes longínquos do Líbano. Abaterei os seus cedros mais altos, seus cipestres mais belos. Penetrarei até os últimos limites do seu bosque mais espesso. Cavarei e beberei água estrangeira. Como planta de meus pés, ressecarei todos os canais do Egito. Ignoras que desde o princípio preparei o que acontecerá? Desde os tempos remotos decidi o que agora realizarei. E aí, indo mais para o final, o versículo 31, aliás, o versículo 28. Porque ficaste furioso contra mim e subiram aos meus ouvidos as tuas insolências? Porei argola em teu nariz e freio em tua boca, e te forçarei a voltar pelo caminho por onde vieste. E eis o que te servirá de sinal. Neste ano se come restolhos, no ano que vem aquilo que nascer sozinho. No terceiro ano, porém, semeareis e colhereis, plantareis vinhas e comereis de seus frutos. O resto que subsistir da casa de Judá lançará novas raízes no solo e produzirá frutos no alto. Pois de Jerusalém surgirá um resto, e do monte Sião sobreviventes. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Por isso, eis o oráculo do Senhor ao rei da Assíria. Não entrará nesta cidade, nem atirará flechas contra ela. Não lhe oporá escudo, nem a cercará de trincheiras. Mas voltará pelo caminho por onde veio, sem entrar na cidade. Oráculo do Senhor. Protegerei esta cidade para salvá-la por minha causa e de Davi, meu servo. Ora, nesta mesma noite, o anjo do Senhor apareceu no campo dos assírios e feriu 185.000 homens. No dia seguinte, pela manhã, só havia cadáveres. Senaqueribe, rei da Assíria, retirou-se, tomou o caminho de sua terra e deteve-se em Nínive. Certo dia, estando ele prostrado no templo de Nesroque, seu deus, seus filhos, Adrameleque e Sarazar, o assassinaram a golpes de espada e fugiram para a terra de Ararat. Então, palavra do Senhor, graças a Deus.
meus irmãos, então compreendendo o momento histórico ali, a Síria era uma potência, a grande potência mundial, vinha fazendo de todos os povos que ela ia encontrando pelo caminho seus súditos. Ela vinha tomando todos, vencendo todos os povos. Já havia vencido Samaria, Israel, mas quando chega no pequeno grupo de Judá, o rei Ezequias, e um detalhe antes, que o copeiro Mor, a mando de Senaqueribe, que era rei da Síria, vinha com os ultrajes, zombando do Deus santo, do Deus do nosso Senhor. E então o rei Ezequias, rei de Judá, ele entra na presença de Deus e ele clama a Deus. E ele clamando a Deus, Deus fala através do profeta e Deus vem em auxílio ao povo de Judá. E naquela noite, o anjo do Senhor passa pelo acampamento de Senaqueribe e mata 185 mil homens. No outro dia, aquele acampamento era somente cadáveres. Para dizer que quando um povo clama a Deus, nesse tempo, que nós tenhamos essa confiança no Senhor. Eu disse, falta ação humana, não ação de Deus, porque nós não clamamos, nós não confiamos, nós não nos colocamos na presença do Senhor. Que nesse dia de hoje, com a leitura de ontem, essa leitura de hoje, nós possamos elevar o nosso coração a Deus, o nosso olhar a Deus, a nossa mente a Deus, a nossa súplica a Deus, que nós possamos clamar a Deus a graça nesse dia de hoje, o dom da fé, mas uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Amanhã você vai ver na história de Judite que quando o povo de Deus está na amizade com Deus, nenhum povo é capaz de vencê-lo. Quando nós estamos na amizade com o Senhor também, toda graça vem sobre nós. Às vezes claro que nós vamos ter momentos que nós vamos, mesmo estando em santidade, a gente passa por provas, mas a gente, em Deus, na santidade, a gente não perde uma batalha. Até as que nós perdemos, nós só perdemos porque aquela perca vai ser graça para nós, vai ser crescimento espiritual para nós, vai ser vitória para nós. Vocês sabem bem que muitas coisas em nossas vidas, uma coisa já deu errado e naquele erro veio uma graça muito grande para nós. Então que nesse dia de hoje peçamos a Deus o dom da fé. E terminando esse vídeo, você possa entrar na presença do Senhor e orar a Deus, que seja você hoje a clamar a Deus. Foi o rei Ezequias a clamar a graça de Deus, a intervenção de Deus para aquele povo. Ele se viu incapaz de vencer, seria incapaz de vencer o exército assírio. Como nós também somos incapazes de vencer muitas vezes os obstáculos que nós temos diante de nós, as batalhas que nós enfrentamos, mas nós cremos no nome, nós cremos no Senhor, nós cremos nesse Deus que está conosco e se nós clamarmos, Ele vai vir em nosso auxílio. Por isso eu peço a você, orando dos diversos lugares do Brasil e talvez de outros países, algumas pessoas também acompanham, que possam crer, né? Que possamos pedir ao Senhor nesse dia de hoje o dom da fé, essa certeza do nosso coração em Deus, pedir ao Senhor essa intimidade com Ele, essa amizade com Ele, que nesses 31 dias de oração, esse mês de agosto, mês de oração, que seja um mês de muito gosto, de muito sabor, de muita alegria, de muita intimidade com o nosso Deus, que nós desejemos estar na presença de Deus, colocarmos esses gigantes todos que nós enfrentamos em nossas vidas, colocarmos aos pés do Senhor, mas com uma certeza, a certeza do que nós passamos, nós colocamos diante de Deus e Deus vai realizar proezas em nossas vidas. Mas queremos estar com os olhos voltados para o alto, o coração voltado para o alto, os nossos lábios profetizando, nossos lábios louvando o nosso Deus e saindo dos nossos lábios palavras santas. Hoje, nesse dia do Padre, quero pedir que vocês rezem por mim, para que eu seja um padre santo que possa sempre fazer a vontade de Deus. Deus abençoe vocês, que você possa continuar aí dizendo, tem pessoas aí que estão nos acompanhando de outros estados, de outras cidades, né? Você que está acompanhando aí de outros lugares, coloca aí também. Você é de Rio Maria também, coloca aí, né? Que é de Rio Maria, mas é aqui no YouTube, gente, não é lá na mensagem no meu celular não, tá? É aqui no vídeo aí abaixo, nos comentários. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!